da Palavra com o pastor Eurípides Venâncio. Aqui no capítulo 2, o profeta Ageu, emissário de Deus, Deus agora entrega uma palavra pelas bocas do profeta, pelo homem de Deus, o profeta Ageu. E ele começa dizendo da seguinte forma: e veio a palavra. O capítulo 2 ele vai iniciar mais ou menos assim de Ageu: e veio a palavra do Senhor ao profeta, por intermédio do profeta Ageu, dizendo: ouve agora, Zorobabel, filho de Sealtiel, governador da província de Israel, e a Josué, filho de Josadaque, o filho do sumo sacerdote, e agora ao resto do povo. E ele vai dizer agora na sequência, dizendo: quem dentre vós que, tendo visto edificada agora esta casa, e vocês comparam com o templo de Salomão e diz: este é nada com aquele templo que existia lá no passado. Então agora qual é a função do profeta Ageu? É de reanimar, é de animar o povo, porque o povo agora já tinha edificado os muros, o povo já havia começado agora o templo estava parcialmente terminado, mas Deus queria encorajar este povo aqui nas prioridades, naquilo que era de primordial importância, naquilo que importava, naquilo que era interessante, naquilo que era priori, naquilo que era relevante. Então esse profeta agora, ele vai conclamar o povo a estabelecer as prioridades. Já falei, todos nós temos necessidades, mas eu preciso entender o que é prioridade. Eu tenho necessidade de colocar uma gravata, eu tenho a necessidade de comer bem, eu tenho vontade e necessidade de me vestir bem, mas existe dentro destas minhas necessidades as minhas prioridades. Então preciso entender que melhor do que roupa é a água, porque a água me serve para a sobrevivência, porque sem água eu não vivo, sem essa gravata até que eu vivo, mas sem água eu não conseguirei viver. É importante também nesta oportunidade dizer, quando a gente vai fazer as nossas compras, veja primeiro aquilo que é necessário, aquilo que é utilitário, e os supérfluos, as balinhas, as guloseimas, as outras coisas que são supérfluas. Você tem necessidade, até sente, mas é prioridade, vai resolver, vai atrapalhar o seu orçamento? Então estabeleça. A primeira coisa na nossa vida é estabelecermos prioridade. Se não, vejamos, se não tivermos o devido cuidado em estabelecermos prioridades, vamos ter muitas dificuldades ao longo da nossa vida. Então é importante estabelecermos as prioridades. Só que as prioridades que Deus estabelece aqui são as prioridades espirituais. E o que eu aprendo aqui? Dentre todas as prioridades que nós temos na vida, nós precisamos, na verdade, ter dentro de nós a preocupação, a prioridade máxima com as coisas espirituais. Eu necessito de várias coisas desta vida, eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar para poder sustentar a minha família, mas eu também tenho que ter a minha preocupação de o alimentar espiritualmente. Eu tenho que comer as coisas materiais aqui, o arroz, o feijão, mas o principal para Deus é alimentar o espiritual. E de que forma nós nos alimentamos? Com a leitura da palavra de Deus. Como é que eu me alimento? Orando, jejuando, pagando preço, dialogando, conversando, buscando a face do Senhor, nos convertendo a cada dia. Então isso é prioridade, e o povo estava perdendo esta prioridade, e agora o profeta Ageu é levantado por Deus para trazer à memória, a lembrança e o cuidado para o povo de Israel de que eles deveriam estabelecer prioridades espirituais
espirituais. E é isso que o profeta Ageu começa dizendo. E o interessante é que quando o povo agora começa a se preocupar, e a tônica aqui do capítulo de número 2, não vamos nos atermos muito aqui, senão gastamos muito tempo e a gente tem muita coisa ainda para andar. O importante para você entender, e aqui é o capítulo-chave, o capítulo 2, ele vai estabelecer aqui no capítulo de número 2, 3 promessas condicionais, que é de primordial importância. Se você tomar posse destas 3 promessas condicional, por que eu digo que isso é importante? Se você tomar posse das 3 promessas condicionais da parte de Deus, estabelecidas aqui no capítulo de número 2 do profeta Ageu, você vencerá qualquer obstáculo, você para sempre será um vencedor, nada poderá lhe deter, ninguém conseguirá te resistir. Por quê? Porque você tem 3 importantes promessas aqui, meus amados e queridos irmãos, promessas valiosas, que se você tomar posse dela, nada vai lhe parar, para sempre será abençoado, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus por isso. E que promessas são essas, pastor Eurípides? E por que promessas condicionais? Porque a maioria, basicamente todas as promessas de Deus contidas na Bíblia, elas são promessas condicionais, invariavelmente uma ou outra. Pode ser que seja uma promessa que ela, independentemente da condição, ela vai se cumprir. Muitos de nós às vezes pensamos que quando Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus vai fazer. Sim, Deus sempre cumprirá, mas infalivelmente, basicamente todas as vezes, 95% das vezes as promessas são condicionais. Para cada promessa, Deus estabelece uma condição. Ele diz, olha, eu lhe farei isso, eu lhe farei aquilo, porém tu precisa fazer isso e você precisa fazer aquilo. É por isso que muitas pessoas se frustram e dizem, olha, Deus prometeu e Deus não cumpriu. Tenha em mente que a falha está em você e não em Deus. A parte dele, ele está sempre pronto a cumprir, está disposto a nos abençoar. Então as promessas de Deus, elas são invariavelmente, em sua maioria, condicionais. Agora existem promessas e essas vão partir do princípio de Deus, que independentemente de alguém fazer ou deixar de fazer qualquer coisa, elas vão se cumprir. Mas essas promessas, elas já estão estabelecidas na palavra, e uma vez estabelecido na palavra que vai acontecer e assim será, então não há como se revogar isto daí. Então essa não é uma promessa condicional, mas aqui ele vai fazer 3 importantes promessas condicionais. E quais são elas? Ele vai dizer a primeira, rapidamente aqui só para nós resumirmos. A primeira ele vai dizer, agora ouve, ó Zorobabel, filho de Sealtiel. Ele chama agora todo o povo e ele transmite a mensagem agora para todo o povo, dizendo da seguinte forma, esforçai Zorobabel, filho de Sealtiel, esforçai Josadaque, esforça-te, esforça-se sumo sacerdote e trabalhai, porque eu estarei convosco. Agora, para cada promessa que Deus faz, ele estabelece uma condição. Qual é a primeira promessa condicional? É que Deus estaria com eles. Irmão, existe algo mais reconfortante para nós de sabermos que vamos abrir um negócio, que nós vamos estabelecer algumas coisas, alguns desígnios em nossas vidas, e Deus diz assim, olha meu filho, eu sou contigo, eu estou contigo nesta obra, eu garanto, eu estou contigo. Então é a primeira promessa condicional. E qual foi a condição? A condição para Deus estar junto com eles, para Deus estar com eles, era que o povo deveria se esforçar. Entendeu, queridos?
aqui uma condição, porque as bênçãos de Deus ela não vêm de graça. Nós precisamos entender esse pressuposto de que, na verdade, Deus quer nos abençoar. Deus tem promessa para a nossa vida. Deus ele quer nos abençoar de uma forma muito grande e especial. Contudo, eu devo me esforçar. Toda vitória tem um preço para chegar em Jerusalém, para poder tomar posse da terra prometida, para poder entrar na Canaã celestial. Primeiro